Meu Deus, meu Pai, estou aqui pra te falar, pra te ouvir. Me sinto só no caminhar, em ti preciso me ancorar. Sei quem tu és e quem eu sou, apenas servo e nada mais. Eu reconheço que é Senhor, mas te procuro como Pai. Vai me bastar e renovar a minha fé. Há que o coração fica inseguro, frágil até, e no calor da aflição é que se vive pela fé. Um gesto teu, um só olhar, e a alma inteira se refaz. Estou seguro em ti, Senhor, salvou-me o teu amor de paz. Amor vai me erguer, me pôr de pé, só um instante junto a ti. Vai me bastar e renovar na minha fé. Teu amor vai me erguer, me pôr de pé, só um instante junto a ti. Vai me bastar e renovar a minha fé. A palavra do Senhor que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 23 ao 26, diz assim:
E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Meus queridos ouvintes, o Senhor Jesus atende aqui um pedido, um clamor, um pedido de socorro de um pai. No outro evangelho diz que ele era chefe na sinagoga, ele era principal da sinagoga, ele tinha uma posição ali no sistema religioso, mas o fato era que ele estava com a necessidade na família, na sua casa. Diz respeito à sua filha, e ele vai ao encontro de Jesus. Feliz foi ele ir ao encontro de Jesus. E ele suplicou a Jesus. Existe também no outro evangelho que quando ele ia chegando, alguém trouxe a informação que não adiantava mais, porque quando ele saiu de casa, quando ele saiu da sua família, ela estava doente, mas quando ele estava ali próximo de Jesus, ela já estava morta. O que eu quero dizer para todos que nos ouvem, que nos vê nesta hora: não existe causa impossível para Jesus. Ele é o Deus do impossível. E ele suplica a Jesus, e Jesus atende aquele pai. Um pedido de socorro que envolvia a sua filha diretamente, mas abalava toda a sua família. A família neste momento, nesses últimos dias da igreja na terra, está sendo altamente atingida por diversas situações. Ora é enfermidade, ora é desemprego, ora é o grito da alma, mas Jesus é o bom pastor, Jesus é o abençoador, Jesus é aquele que quer ouvir o seu pedido de socorro, o seu clamor nesta hora, e ele quer entrar na sua casa. Pode entrar também na sua casa, literalmente, mas a casa principal que ele quer entrar é o coração do homem, é o coração do necessitado. Quando Jesus ouviu, Jesus atendeu. Jesus atendeu. Jesus se deslocou àquela casa. Que humildade, que Deus maravilhoso, que Deus humilde. Ele se fez homem, habitou entre nós, mas não deixou de ser Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Jesus da nossa salvação. Ele atendeu. E quando ele chega naquela casa, ele encontra um quadro que se encontra hoje em muitas famílias quando passam por necessidade. Sempre tem um grupo. Tem aquele grupo que quer dar um conselho, tem aquele grupo que quer criar um ambiente, parece que é solução, mas não é, é paliativo, é para chorar, é para dizer que você tem que se contentar com aquilo que você está vivendo, e Jesus chega e diz que não é assim, que tem solução para a sua questão, para a sua necessidade. Chegou lá, ele tinha instrumentista, tinha pessoas para chorar, tinha as pessoas para cantar, mas o problema estava ali. E é interessante, para eles a menina estava morta, para Jesus a morte é um sono, porque ele é o autor da nossa fé, ele venceu a morte diante de Jesus não é mestra, diante do mundo a morte é mestra, diante de Jesus é só um sono, porque ele dá ordem à morte e ela sai em retirada. E ele disse assim: tem alvoroço aqui. Aonde Jesus entra, pode ter alvoroço, mas ele traz a paz, porque além de conselheiro, além de Deus forte, além de Pai de eternidade, ele é príncipe da paz. Ele colocou o grupo do alvoroço, ele colocou aqueles que tinham até instrumento, que tinha tudo para propiciar um culto, para que o milagre acontecesse, para que Jesus se fizesse presente. Tinha tudo, menos Jesus, naquela casa. Às vezes, há muitos lares assim, há muitas famílias assim.
Mas esse momento é um momento de oportunidade. Abra o seu coração. Clama como aquele pai fez. Suplica. Se ele tivesse ouvido as vozes, a multidão, ou quem trouxe, não adianta, não adianta, não incomoda ele. Não existe causa impossível. Ele começa primeiro pela alma. Ele começa a libertando e alcançando a alma. Ele escreve a alma no livro da vida. Ele garante a alma uma eternidade. Ele garante a alma felicidade eterna. Ele entra, e aonde ele entra, tem alvoroço, ele pede para se retirar. Ele tem poder para isso. Como fez lá no dia da tempestade, quando ele se aproximou, andando por cima das águas, ele tem entrado hoje nos lares, nos corações, na casa. O coração do homem é o templo do Espírito. E ele tem acalmado a tempestade. Ele tem acalmado o alvoroço. E quando ele acalma o alvoroço, ele vai em direção à necessidade. Daquela família era a filha que tinha perdido a vida, que outrora estava enferma e veio perder a vida. Ele estendeu a mão e ele pegou pela mão. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas não importa. Importa se você deixar Jesus entrar na sua família, se ele for o centro do casamento, se ele for o centro da criação dos filhos, se ele for o centro da sua vida, se ele estiver em primeiro lugar, a mão dele sempre está estendida para dizer assim: levanta, levanta. A morte nunca vai ser mestre. Nenhuma circunstância, nenhuma adversidade. E quando esse fato, esse milagre aconteceu, quando Jesus entra nesta casa, quando Jesus atende esta família, ele estende a mão, pega ela pela mão e diz: levanta-se, se espalhou por todo aquele país. Hoje, os lares, a família que tem Jesus como centro da família, todos ao derredor estão ouvindo. Tem algo diferente ali. Jesus está dentro da sua casa, está dentro do seu coração. Ele faz parte da sua família. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso sentido de viver. Ele é a nossa esperança. Ele entrou naquela casa, naquela família, naquele dia e trouxe alegria, trouxe vida, trouxe paz. Ele quer entrar. Ah, pastor, mas ele já está. Mantenha, zela pela comunhão com ele. Toda a luta hoje do homem é ter comunhão com ele. Quem tem, sabe que é o nosso bem maior. Temos comunhão com ele. Quem não tem comunhão com ele, chora, como fez Maria Madalena. Troca o rumo da vida, como fez os 2 discípulos. Mas ele está presente para reatar a comunhão. Alguns ele está renovando nesta hora. Outros está iniciando. Qual é a sua condição? Abra o seu coração e deixa Jesus entrar na sua casa. Quando ele entra, a vida é estabelecida. Sabe qual vida? Vida eterna. Que Deus nos abençoe. Quanto mais me aproximo do meu Deus, mais vontade eu sinto em servir a Deus. Quanto mais eu vivo em consagração, mais forças pra vencer Ele me dá. Vou sentindo seu Espírito e completa o que me falta. Se estou completo, eu sinto forças pra vencer. Preparado para a guerra, derrotando o inimigo. Minha força é o sangue de Jesus. Eles caem à minha frente, não resistem o poder da luz. Quanto mais me aproximo de Jesus, quanto mais por Deus eu deixo me levar.
mais os seus mistérios posso descobrir, quanto mais eu vivo em consagração, mais forças pra vencer Ele me dá. Vou sentindo seu espírito e completa o que me falta. Se estou completo eu sinto forças pra vencer, preparado para a guerra, derrotando o inimigo. Minha força é o sangue de Jesus. Eles caem à minha frente, não resistem o poder da luz. Quanto mais me aproximo de Jesus, quanto mais me aproximo de Jesus, quanto mais me aproximo de Jesus.